A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa lição, da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando sobre os valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. A nossa lição é a de número 9, lição de número 9, do dia 27 de maio de 2018. Este é o segundo trimestre dos nossos estudos deste ano, de 2018. Muito bem. A nossa lição ela traz o título Ética Cristã e Planejamento Familiar. Vamos estarmos estudando aí nos próximos minutos. Vamos estarmos comentando sobre planejamento familiar e a ética cristã. O que uma coisa está tendo a ver falando com a outra. Tá, eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me encontrar aí no nosso canal aí no YouTube. Eu peço encarecidamente a sua cooperação. Ajude-nos neste trabalho, divulgue este trabalho, inscreva no nosso canal. Fazendo assim, além de você estar nos ajudando a divulgar o trabalho, você pode estar salvando algumas vidas, né? Ensinando também algumas vidas, porque uma vez que você compartilha este vídeo, alguém pode estar recebendo, e embora seja um vídeo um pouco longo, mas a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia, ela sempre tem uma direção para um ouvido que o apraz, ou seja, que tem uma necessidade de ouvir. Tá certo? Então, no meio de milhões de pessoas, alguém possa interessar, né? Porque se fosse um vídeo de alguns conteúdos indecentes para ser visto, facilmente as pessoas divulgam e as pessoas veem, tá certo? Mas quando se trata de uma palavra de ensinamento, ainda mais quando fala que é da palavra de Deus, muitas pessoas recusam, mas glória a Deus por isso, né? O Senhor Jesus mesmo já nos alertou que precisamos cada dia tomar a nossa cruz e segui-lo. E não é todo mundo que quer tomar a cruz de Jesus para segui-lo, para estar com ele ou para receber os ensinamentos que ele deixou. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos à frente. Texto áureo. O nosso texto áureo nos diz assim, olha: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Confere na sua Bíblia e acompanhe esta aula. Verdade prática. Olha, a verdade prática diz: gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência dos desígnios divino para a família. Muito bem, então temos aqui duas verdades, onde o texto áureo, que é o assunto geral, texto áureo quer dizer o texto, o conteúdo que abrange todo o texto, toda a aula. Quando está falando de planejamento familiar, muitas pessoas acham que ter ou não filho é planejar família. Pode ser também, mas não é só isso. Planejamento familiar
é muito mais além disso, e nós vamos estarmos vendo aqui nesta aula. Eis que, então diz assim, ó, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Isso está falando o nosso texto áureo. A verdade prática diz que gerar filho ou não é só uma questão de planejar a família. Tá certo? Não é só uma questão de planejar. Porque você pode planejar uma família sem ter filhos. Ou tendo muitos filhos. Então, ter ou não ter não é só uma questão de planejar. Mas é um encargo que abrange a obediência dos desígnios para a família. Então, quando você, no planejamento da família, você decide ter 1, 2, 3, 4 ou 5 filhos, ou sei lá o quanto você deseja, que isso é uma condição de cada um, então você vai abranger dentro desse processo a obediência perante a palavra de Deus, para o bem-estar deste planejamento, da família que você está planejando. Então é isso. Verdade prática e texto áureo está nos trazendo à luz da palavra de Deus essa explicação. Muito bem. Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 24 ao 31. Tá? Não saiu aqui a parte do endereço da leitura bíblica. Vamos estarmos corrigindo aí logo mais. Então, capítulo 1, versículo do 24 ao 31. Eu não vou fazer a leitura da leitura bíblica. Aconselho que você já deve ter lido. Caso isso não aconteceu, faça agora. Você que não é aluno ainda da escola dominical, se quiser nos acompanhar, faça a leitura da palavra de Deus aí na sua Bíblia. É de muito apreço para o entendimento desta aula. Tá certo? Então vamos adiante. O objetivo específico, nós temos 3 desta aula. O primeiro objetivo é apresentar o conceito geral de planejamento familiar. O segundo é compreender o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito do planejamento familiar. E o terceiro é discutir a ética cristã e o limite do número de filhos. Então, nós vamos estarmos falando aí, cada um desses assuntos está dentro dos tópicos que nós vamos estar desenvolvendo aí ao longo da nossa lição. Na opinião do professor, também não gostaria de ler, mas apenas vou destacar aqui algumas marcações que fiz, mas na opinião do professor, que é uma opinião minha no caso, aí, na opinião do comentarista da revista também, eu abrangi aí, tirei do próprio comentário da revista, apenas fiz algumas modificações do que no caso eu acho importante destacar, mas você pode tirar suas conclusões, mesmo porque é uma opinião que cada um tem a sua própria, quando fala de alguns assuntos. Então eu vou ler aqui apenas alguns pontos para que para que você forma a sua opinião ao ler esta opinião do professor. Diz assim, olha, sabemos que os filhos são dádivas de Deus. Isso é bíblico. Contudo, a decisão de tê-los ou não, tá certo? A decisão de tê-los ou não é uma decisão. E quanto é o número de filhos, é uma resolução, tá? Que o casal deve tomar em conjunto, tá certo? Então, ter filho é uma dádiva de Deus, é herança de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança dada por Deus. Agora, a decisão de ter ou não, e o número também de filho, é uma resolução que o casal tem que tomar junto, tá? O casal, é lógico que quando casamos, ou quando se casam, geralmente quer ter filhos.
mais cedo ou mais tarde. Isso sim depende do planejar. Agora, quem tem que decidir isso é o casal. O casal que tem que decidir isso aí. Olha, aí diz assim: o crente não precisa temer o planejamento familiar, pois desde que não seja feito por meios abortivos, tal atitude não é pecaminosa e não trará prejuízo ao casal. Aqui eu gostaria de acrescentar aqui algumas coisas no meu comentário. Olha, quando fala o crente não precisa temer o planejamento familiar, não é só o crente. Aqui está falando para o crente, porque essa matéria é uma matéria mais voltada para os cristãos. Por isso tem o título de ética cristã. Tá? Mas essa matéria ou esse assunto, ela abrange toda uma sociedade, toda uma família, todo aquele que planeja casar ou planeja ter uma família. Então, seria mais coerente dizer assim, uma família ou um casal não precisa temer o planejamento familiar. Seria mais interessante que dissesse assim. Mas quando fala o crente, é por causa que esta matéria é mais voltada para o cristão. É uma matéria voltada para os estudos bíblicos da palavra de Deus. E geralmente quem faz mais esses estudos bíblicos são os cristãos, né? Vamos ser claro aí a apontar este assunto. Muito bem, então quando diz assim, não precisa temer a família, não precisa temer o planejamento, pois desde que não seja feito por meios abortivos, até porque, amados, abortar-se não é planejamento familiar, o número de filhos, ou tê-los ou não é planejamento familiar. Isso aí nós vamos ver durante a lição, é um meio de evitar, um meio de controle de natalidade. Quando aborta ou quando impede uma criança de nascer, você está evitando a natalidade. Então, evitar a natalidade não é planejamento familiar. Tá certo? Faz parte, mas não é planejamento familiar. Planejamento familiar é uma coisa um pouco mais complexa disso. Vamos ver isso durante a lição. Muito bem. O restante do comentário não gostaria de comentar. Você tira as suas próprias análises aí na sua leitura, dá uma pausa no seu vídeo, leia e comente. Isso é muito importante, você ter a sua opinião para levar para os seus alunos em sala de aula. Muito bem. Introdução. A introdução da nossa lição nos diz assim: o casamento, no plano divino, pressupõe o nascimento de filhos. Olha, esta imagem quando fala que o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos, como falei anteriormente. É lógico que um casal, logo ao casar, geralmente ele quer ter filhos. Geralmente o casal quer ter filho, almeja ter filhos. E isso foi assim comigo. Eu acredito que é com você também. Mais cedo ou mais tarde, isso o casal pensa. Muitos casais hoje em dia, no mundo que nós vivemos, eles planejam a casar-se depois de uma instabilidade familiar, depois de uma instabilidade financeira, digamos assim, para a sobrevivência do casal. Então, geralmente, uma mulher e um rapaz se casam, uma moça e um rapaz se casam hoje, numa faixa etária já de um determinado, já um pouco que tenha estudado, geralmente, né, feito uma faculdade ou coisas parecidas, ter uma condição financeira para criar filhos, para planejar a sua vida, ter a sua vida, a sua instabilidade ou a sua estabilidade financeira mais
é um pouco melhor, digamos assim, né? Então, quando você faz isso, isso é planejar. Então, você está planejando. Vamos estar vendo isso durante a lição. Muito bem. Olha, nele estão inserido a criação dos filhos, nele quem? No planejamento familiar. Está inserido a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Tá certo? Então, essa imagem aí, representando aí os cuidados no sustento, também está inscrito aí o desenvolvimento humano. A mãe aí é uma das cooperadoras no casal aí, como, digamos aí, como a tutora assim, digamos aí, de uma responsabilidade talvez até maior do que a do pai, mesmo porque em muitos casais a mulher ela fica mais tempo com a criança, não tirando a responsabilidade do pai de ficar, né, ter esse tempo com o filho, não é isso que eu estou dizendo, mas geralmente o pai ele tem menos tempo, assim, digamos, de estar junto, né, com o casal, de estar junto com o filho, porque em muitos casos aí o pai ele tem aí uma responsabilidade muito grande de estar trazendo a provisão do sustento para o lar, né, do trabalho, e assim sucessivamente, tá certo? Por mais que ele planeje, é necessário, a pessoa precisa trabalhar, precisa de ter uma vida social fora da casa, do casal, fora do lar. Então isso é de responsabilidade a maioria do pai. Então a mãe tem mais essa responsabilidade aí, digamos, de estar juntos, né, mais aí com o filho. Então a mãe faz muito mais, um pouco mais, está mais presente nesse papel. Então isso é importante também, esse papel aí, geralmente a mãe tem essa responsabilidade maior do que a do pai, no caso aí. Não que o pai não tenha, todos os dois têm a mesma responsabilidade, sendo que a presença da mãe na vida da criança geralmente é maior do que a do pai. Muito bem. Por consequente, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo, tá certo? Então, planejar é importantíssimo. Isso aqui, agora sim, vamos estarmos explicando aqui mais ou menos o que é planejar. Esta imagem, ela nos traz aqui alguma coisa aqui de quando nós aprendemos a fazer alguma coisa. Então, quando nós queremos comprar alguma coisa, está aqui nesta imagem, representando aqui o pai, a mãe e os seus 2 filhos ou 2 filhas, fazendo aqui, trazendo aqui uma digamos, uma simulação, né, simulando aqui algo, né, um plano de alguma coisa, onde o homem está ali, né, com o custo, o valor, tá certo? O valor, grana, né, quanto vai custar isso, né, a cifra de cruzeiros ali, ó, de grana, tá certo? Então a criança está ali com um objeto, somando com mais um vestido, somando com mais uma casa, vai ser igual um valor. Então isso é planejar. Eles estão juntos planejando algo, né? Então isso é planejamento. Isso aqui é planejamento para um casal. Quando o casal ele tem essa responsabilidade de planejar, então ele sofre menos na sua vida financeira, porque tudo que ele compra, o que ele planeja comprar, está dentro do seu da sua condição ali, dentro do bolso, digamos assim. Então isso aí é importantíssimo. Isso é planejamento familiar. Isso aqui é planejamento. Isso é muito importante na nossa vida.
seria importante que todos pensassem assim e fizessem esse plano de ação, digamos assim, antes de casar, no namoro, no noivado, né, no casamento, depois que case. Planeje tudo. Planejamento familiar não é só evitar ter filhos, não. Planejamento familiar é além de tudo, isso também. Muito bem. Oi. Oi, bem, já tá não esqueça do Salariano, hein? Que tá bom. por aqui. Tá bom, daqui a pouco eu tô indo. Tchau. Desculpa, amados, a esposa acabou ligando e precisei atender. Muito bem. Vamos adiante. Primeiro tópico aí. Nós vamos tratarmos do assunto, vamos tratar o seguinte: o conceito geral de planejamento familiar. Vamos falar aí do conceito geral. Olha, primeiro tópico aí, nós temos aqui no nosso primeiro tópico, está dividido aqui em 2 subtópicos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, 2 subtópicos. Nosso primeiro tópico, 2 subtópicos, onde está falando, vamos falar sobre controle de natalidade e planejamento familiar, né? Como eu disse aí, é um conceito geral de planejamento familiar. E no conceito geral, nós temos 2 subtópicos, vamos falar sobre a natalidade e vamos falar sobre o planejamento familiar. Tá certo? Muito bem. Controle de natalidade. Olha, no controle de natalidade, digamos assim, procedimento de política demográfica, tá certo? Procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de criança. Aqui eu dei uma resumida aqui do tópico da nossa lição, tá? Do tópico da nossa lição. Porque na nossa lição diz que não é planejamento familiar, mas procedimento de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Tá? Eu dei uma resumida e cheguei a isso aqui. Muito bem, então controle de natalidade não é planejamento familiar. Controle de natalidade é o impedimento de nascimento de crianças. É um procedimento de política demográfica com o objetivo de impedir o nascimento de crianças. Então, isso é controle de natalidade. Tá? Muitos países têm esse controle de natalidade, segundo eles, almejando o melhor desenvolvimento do país. Tá? Um casal, eles determinam que um casal pode ter um determinado número de filhos, tá? E aquilo tem que ser seguido à risca, tá? Porque para que o casal, a família não sofra consequências para poder criá-los. Então, isso é um controle demográfico, é um controle de política demográfica com o objetivo de impedir o nascimento. Então, isso aqui é controle de natalidade, tá certo? Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. É o que eu acabei de falar. Então, esse controle é um controle natalício, controle de natalidade, controle de política demográfica. Isso aqui não tem nada a ver com planejamento família. As pessoas confundem controle de natalidade com planejamento familiar, com planejamento de família. Planejamento de família é outra coisa. Planejamento de família está dentro do controle de natalidade, mas controle de natalidade não é planejamento de família. Tá? Vamos ver isso. Muito bem. Olha, o IDH, que é a mesma coisa que Índice de Desenvolvimento Humano, olha, Índice de Desenvolvimento Humano, isso é onde mede-se, olha, isso aqui onde mede-se, controle, o IDH mede-se
no novo IDH, o que mede? O que mede o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Mede, olha, saúde, conhecimento, padrão de vida decente, expectativa de vida, anos médios de escolaridade, anos esperados de escolaridade, e esse aqui embaixo, o último aí, RNBPC. O que é RNBPC? Eu também não sabia, tá? Fui buscar, e o que é isso? Olha, é Rendimento Nacional Bruto, RNB. É uma média da renda produzida por uma nação. Então, o IDH, ele mede isso. Então, para um país fazer esse estudo de um novo IDH para uma população, para um país, o país precisa ter esses controles para saber o RNB, para saber o Rendimento Nacional Bruto, que é uma medida da renda produzida por uma nação, para aí fazer a distribuição de renda. E aí vem a tal de igualdade ou desigualdade social. Por isso que fazem-se o controle de natalidade. Muitos países fazem o controle de natalidade. Então isso é controlar a natalidade. É lógico que dentro do controle de natalidade surge, pode estar dentro do controle familiar, porque aí você faz o planejamento familiar mediante também este controle, porque é lógico que uma casa com menos filhos, os pais irá ter melhor condições, né, familiar para o filho, para os números de filho. Quanto menor filho, mais condição financeira aquele pai vai ter dentro daquele lar, se ele não vem de uma família abastarda, tá? Uma família de poder aquisitivo, e se ele depende de estar trabalhando, digamos assim, todos nós precisamos trabalhar, mas quando eu falo trabalhando, de uma maneira que ele só depende do trabalho para sustentá-los. Então ele precisa de trabalhar muito mais quando ele tem mais filhos, tá certo? Muitos sabem do que eu estou falando. Muitos pais até submetem-se até a ter 2 trabalhos para trazer o sustento da família. Então é isso aqui. O IDH é isso aqui. Essa setinha está trazendo aí o que é o IDH, o RNBPC, que é o IDH, que faz todos esses estudos para chegar no Rendimento Nacional Bruto, que é RNB. De quem? De uma nação. Muito bem. Neste caso, regular o número dos filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como alternativa para a preservação do meio ambiente e o melhor uso dos recursos naturais. O que é isso? Olha, nessa imagem temos aqui, né, no caso aqui uma família, né, e aqui a segunda, onde vemos aqui mais ou menos, tendo ideia aqui do nível de poder aquisitivo desta família. Nós vemos aí que é um poder aquisitivo bastante humilde, bastante simples. E quando temos essa condição, o que acontece? Em muitos casos, em países, digamos, vamos falar do nosso, em muitos lugares não tem controle de esgoto, tá? O esgoto é lançado a céu aberto, tá certo? Não tem água encanada, tá certo? Não tem, em muitos casos, né, pouquíssimo agora, porque depois do Luz para Todos aí, em alguns casos nem energia elétrica.
Mas, então, tudo isso faz parte do controle, do controle de uma família, tá? E do controle demográfico, que nós falamos lá no tópico anterior. Então, quando se controla isso, quando um país é organizado, que ele tem todo esse processo, ele faz esse controle de natalidade para que o país não sofra essas consequências, tá? Diminuir o nível de pobreza. Olha, a segunda foto aqui, ó, essa segunda foto aqui, ó, nós temos aí, podemos ver uma família onde tem aí uns 4 filhos, onde tem desde pequeno até filha já moça, digamos assim, né, vivendo ainda na mesma casa, e isso depende do sustento dos pais. Então, quando esse número é menor, o que acontece? A erradicação do nível de pobreza diminui também dentro desse lar. Tá? E automaticamente o consumo é menor e também é de uma qualidade melhor. Menor consumo de maior qualidade. E automaticamente essa família tem condição financeira para que ela não venha, né, trazer resíduos, digamos assim, produção de resíduos sólidos para lançar no meio ambiente. Não que é culpa desta família, sim, não, mas é porque o país ou a região na qual mora não fornece condição de uma sociedade. Então, isso níveis, né, controla a erradicação do nível de pobreza para evitar esse problema. Então, um país tem esse controle. Aqui, digamos, não necessariamente o país. Um estado também, digamos, pode ter esse controle. Um estado, podemos ver que os estados sul do nosso país têm uma condição melhor de vida do que geralmente o norte ou o nordeste. Por quê? Porque, por causa exatamente disso aqui. Às vezes, em determinados estados, tem um controle, uma política de controle, né, onde controla esse nível de pobreza melhor do que outros, ou as condições, né, políticas são melhores, né, não tem muitos problemas de corrupção, digamos assim, que é muito difícil falar nisso aqui, mas existe esse problema. Políticos têm vontade de trabalhar para a sociedade, e aí traz para a sociedade retornos. Então, é um processo, amados, é um processo bastante complicado, mas isso aqui é uma política. Que a gente não quer falar sobre política, mas isso aqui é um processo político que depende de uma sociedade, e a sociedade sofre por causa da vontade de trabalhar da política, desse controle, desse número, desse processo aqui que nunca vai igualar o nível, né, de pobreza, igualar com a necessidade de um povo. Isso aqui é bastante complicado. A gente, só nesse assunto aqui, precisava de ter aí pelo menos uma meia hora, 40 minutos, só para discutir aí, começar a discutir esse assunto. Não é o caso nosso aqui, apenas trouxe um pequeno apanhado aqui para o entendimento desse processo aqui, sobre o controle de natalidade em relação ao planejamento familiar. Muito bem. Olha, para esse fim, são utilizados métodos conceptivos e até a esterilização permanente. Nesse caso aqui, sabemos que em muitos desses lugares as pessoas acabam trazendo esses métodos, né, contraceptivos, né, onde existe até abortos, né, escondidos, também tem até infanticídios, né, como solução para controle de natalidade. Conhecemos isso, né, infelizmente acontece. Muito bem. Planejamento familiar. Vamos falar sobre planejamento familiar. Olha, a proposta do planejamento familiar
é a de instruir a paternidade e a maternidade responsável. Então, o que é isso? Olha, a proposta de planejar a família, de ter um planejamento familiar, é a de instituir a paternidade e maternidade responsável. O que é isso? Olha, planejamento familiar não é controle de natalidade. Planejamento familiar é diferente de controle de natalidade. Acabei de falar no tópico anterior. Mas é paternidade e maternidade responsável. Então, olha, trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. Então, com planejamento familiar, trata de uma decisão voluntária de ter ou não um determinado número de filhos. Então, aqui faz parte, o planejamento familiar faz parte do controle de natalidade, porque os pais têm consciência do número de filhos que eles irão ter e que irão cuidá-los com dignidade. Então, é isso. Isso é que precisamos entender. E não simplesmente evitar porque tem que evitar. Tá? Então, é isso. Ter com responsabilidade. A paternidade e maternidade com responsabilidade. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados, tais como, olha, a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia, alimentação, tá? Então aqui nós temos esta primeira imagem, onde nós vemos aí os pais trazendo aí uma responsabilidade de estar ensinando as crianças, né? Aparentemente ali é um livro, é a Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar os nossos filhos os caminhos que devem andar, ensinar os nossos filhos para que, fazendo assim, quando eles cresçam, eles não esquecem. Então, isso é importantíssimo, tá certo? Segunda imagem aí, nós vemos aí aparentemente o pai fazendo algum planejamento, colocando na ponta do lápis alguma situação que ele pode, que ele deve fazer, pensar. O planejamento é isso, é você colocar no lápis a condição de pensar antes de fazer, tá? Vemos aí a terceira imagem, né, é sobre moradia. Muitas pessoas casam e não sabem para onde vai morar, ou como que vai fazer, às vezes lança a sua família em qualquer lugar. Temos aí uma comunidade aí que eu não tenho nada contra, né? Tenho famílias que moram em comunidades, mas tudo é planejado, tem comunidades excelentes para morar, mas tem lugar, as pessoas às vezes casam, isso aqui é só um exemplo, às vezes casam e não sabem para onde vai, então depois a gente pensa nisso, não é assim. Então, casamento é coisa séria, planejar família é coisa muito séria. E alimentação? Então, a alimentação faz parte do planejamento familiar. Como que nós vamos trazer a alimentação para a família? Então, como que vamos fazer? Não é simplesmente fazer filhos, colocar filhos no mundo. Muito bem, já podemos passar para o nosso segundo tópico. Nós vamos tratar no segundo tópico sobre o que são, o que as escrituras dizem. Tá certo? Vamos ver aí o que as escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Olha, o segundo tópico aí está dividido em 3 tópicos. O segundo tópico está dividido aí em 3 subtópicos, onde nós vamos falar sobre a família e a procriação da espécie. Vamos falar sobre planejamento familiar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Muito bem, primeiro subtópico aí sobre procriação da espécie. Olha, após criar o primeiro casal, Deus o abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Está aí, quando o Senhor criou o primeiro casal, ele falou com essas palavras,
Depois, após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação. Nós vemos aí Noé trazendo aí na segunda imagem, né, quando ele trouxe aí, né, a mensagem da palavra de Deus, e conhecemos muito bem, onde Deus deu uma ordem para que ele, né, fizesse uma arca e trouxesse para dentro da arca um número de pessoas, né? Sabemos que foi a sua família, seus filhos, suas filhas e seus genros, né? E de cada um animal ele colocou na arca. E aí está a ordem de Deus: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Você pode conferir aí na sua Bíblia Sagrada. Então, a mesma coisa que ele deu lá no primeiro casal, as mesmas ordens que ele deu lá no primeiro casal, né, que era para frutificar e multiplicar e encher a terra, ele deu aqui para Noé também, quando ele destruiu a raça humana por causa do pecado. Não é o assunto que nós estamos tratando nesta aula, o assunto é sobre família, mas trouxe aqui simplesmente um comentário, porque foi a mesma ordem que foi dada aqui para, né, a multiplicação, para a procriação da raça humana. Muito bem, segundo subtópico, o planejamento familiar no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o seguinte: na Antiga Aliança, a fertilidade era vista como uma dádiva. Falamos isso. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Foi a nossa verdade prática. A nossa verdade prática falou exatamente do mesmo assunto. Tá certo? A nossa verdade prática, o nosso texto áureo. O texto áureo falou exatamente isso aí. Então, isso foi dádiva de Deus, né? A fertilidade. Neste contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do Altíssimo e sinônimo de fertilidade. Olha, a esterilidade era motivo de discriminação, provocava desavença e era visto como vergonhoso, como vergonha. Conhecemos essas passagens aí e trazemos aí 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Trazemos também Gênesis, capítulo 30, versículo 1 e 2. E Gênesis, capítulo 30, versículo 23. Você pode conferir aí e ver o que fala esses versículos aí sobre a mulher estéril, sobre a esterilidade e o que fala lá a respeito do assunto. Muito bem. Sara concebeu na velhice e gerou apenas um filho, Isaque. Gênesis 121, 2. Gênesis capítulo 21, versículo 2. Ao casar-se durante 20 anos, Isaque orou pelo ventre de Rebeca e ela gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. Raquel, esposa amada de Jacó, após anos de espera, também concebeu 2 filhos, José e Benjamim. Tá? Então vemos aí que as mulheres estéreis aí, elas procriam, elas geram filhos, e nós vemos que o número de filhos não eram muitos, né? Não eram muitos. Muito bem. O planejamento familiar no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós digamos o seguinte, que também a nova aliança, a fertilidade também é exaltada. Ao visitar Maria e anunciar a sua gravidez, o anjo lhe disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, o anjo enfatizou: tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então nós vemos aí, amados, vamos ler aqui mais esse parágrafo para a gente comentar. Isabel gerou um filho único, João, o Batista. E Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas. Tá?
Repare que ambas os casos, a intervenção divina, bem como a diferença no fator de multiplicação, é de uma casa para a outra. Muito bem, então nós vemos aqui que aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos aqui que o Senhor Deus exalta a mulher estéril, né, para procriação, para gerar filhos. Nós vemos aqui que na velhice, tá, Isabel gera o filho, já na sua velhice. Nós vemos Isabel, né, ela fica grávida, já na sua velhice. E nós vemos aqui, para vocês verem, o que é que o Senhor, ele enfatiza a fertilidade para procriar. E nós vemos que ela gera um filho, né, João, o Batista, né, e depois, após o nascimento de Jesus, Maria, ela gera mais filhos. Nós vemos aqui 4 filhos e 2 filhas. Então, ela gera aqui 6 filhos mais Jesus. Então, 7 filhos. Então, nós vemos aqui que já na Nova Aliança, né, já no Novo Testamento, a multiplicação, ou o fator de multiplicação de uma casa e de outra. Que agora aqui na casa de Maria, Maria já procria 7 filhos. Enquanto Isabel, na sua velhice, apenas um filho. Então isso aqui foi plano de Deus. Não tem nada a ver aqui porque um deve ter mais, outro menos. Não, aqui foi plano de Deus. Então nós entendemos que tudo está no controle e na vontade de Deus. Quando nós buscamos em Deus o controle para também a procriação. Muito bem. Terceiro tópico, ética cristã e o limite do número de filhos. Vamos estar falando também. Aqui nós temos 2 subtópicos. Vamos falar sobre a questão do fator de multiplicação e a questão ética no planejamento familiar. Olha, a questão no fator de multiplicação. Esse modo, o fator de multiplicação, depende da vontade do Senhor para cada família, como eu acabei de falar agora, no caso de Isabel e Maria. Maria teve lá seus 6 filhos depois de Jesus, enquanto Isabel teve 1, na vontade de Deus. Então o fator de multiplicação não depende da pessoa, mas depende da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Isto para cada família. Então, é justo você planejar e ter teu filho retardar o nascimento do filho, porque vai planejar a questão de como sustentá-lo, mas também precisa orar a Deus para que Deus te dá entendimento, sabedoria, para te dar direção, para ter também o teu filho. Muito bem, olha, Deus não estipulou qual deveria ser o número de filhos. Portanto, o mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho, pois eram 2 pessoas e agora passa a ser 3. Então, quando o Deus dá o mandamento de multiplicar, de procriar, do casal gerar ou não filho, também depende da vontade de Deus. Tá? Também depende da vontade de Deus. Deve-se também entender que a ordem de procriar é geral e não específica, ou seja, Deus ordenou a reprodução da raça humana. Ele ordenou a reprodução da raça humana, não a reprodução de cada pessoa. Do contrário, os solteiros e os viúvos, né, os eunucos e os casados, e os casados estéreis, estariam em pecado, tá certo? Por quê? Porque aí estariam gerando, e não gera, porque não foi ordenado que viúvos ou solteiros ou eunucos pudessem procriar. Então, a condição de procriação não foi só
o planejamento da família não é só para a procriação. Deus não criou o homem e a mulher, não foi só para procriar. Porque se fosse assim, o solteiro tinha que procriar. Enquanto isso, nós falamos isso nas aulas passadas, onde o solteiro não pode ter relações sexuais. Por quê? Porque está em pecado. Isso é pecado de fornicação, falamos na aula anterior. E assim também a viúva ou viúvo, eles não têm mulher. Uma vez não tendo mulher, o sexo ele só é bênção e foi criado por Deus, mas para o casado. Para o casado. O eunuco, quando ele é separado para um ministério ou é separado para um fim, então ele abstém do ato, então ele não pode, né, uma vez que ele absteve do ato, do ato sexual. Então não pode. E assim também os estéreos. Os estéreos, às vezes, eles livres de praticar o ato, mas não gera. Por quê? Porque não tem são estéreos. A esterilidade não deixa gerar, a não ser que tem, né, a providência de Deus que entra no processo. Nós vemos aí, falamos nos 2 tópicos anteriores, falando sobre mulheres estéreis que procriaram porque foi providência de Deus. Muito bem. E o segundo tópico, nós vamos falar sobre ética no planejamento familiar. Questão da ética. Planejar não é pecado. E sabemos disso, e já falamos, planejar não é pecado. Não há nenhum problema nisso. Ou seja, problema é não planejar. Tá certo? Então não é pecado planejar, mas é problema e é pecado não planejar. Porque quando você não planeja, você está fazendo as coisas à revelia, e isso gera, além de gerar pecado, vai gerar problemas para você, para futuros, né? Cristo falou positivamente no planejamento do construtor e do rei guerreiro. Lucas capítulo 14, versículos 28 e 32. Confere na sua Bíblia. Está vendo aí, nesta imagem, o rei, onde ele Jesus falou lá, olha o que Jesus falou, olha. Jesus falou em Lucas capítulo 24 e o versículo de número 14. Lucas 24, capítulo 14. Vamos ler. Lucas, capítulo de número 14, perdão. Lucas, capítulo 14, o versículo 28. Diz assim, olha. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então, é planejar. Isso aqui é planejar. Tá certo? Então, vemos aí, né? Vemos aqui, ó. Vemos aqui o rei, né? Precisa construir a torre. Então, ele precisa calcular. Precisa calcular para saber se ele tem condição de fazê-la. Tá? É isso que o Senhor está falando lá. E o versículo de número 30 diz assim, ó. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a viram comecem a escandalizar dele. Comece a dizer, falar mal dele, porque começou e não terminou. Tá certo? Então é isso. O pecado está na presunção em não pedir a aprovação divina para o projeto. Então, né, quando não planejamos, então o pecado está na presunção, ou seja, no ego, de não pedir a aprovação de Deus. Nessa setinha aí, nós vemos aí, apenas o versículo de número 15 de Tiago, diz assim, 4, Tiago, em lugar do que devei dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, né, se o Senhor quiser, e se nós vivermos, né, e se for do plano de Deus, nós faremos. É isso que o cristão deve, né, ter. O cristão deve aconselhar-se com Deus para tomar qualquer decisão.
pedir conselho a Deus para tomar qualquer decisão. Tiago 1,5, 1 João capítulo 5, versículo 14. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidades e de egoísmo. Tiago 4, capítulo 4, versículo 2 e 3. Eu acabei de falar, é o que eu acabei de falar. Precisamos não olhar para o estado de presunção e nem o estado de egoísmo e acharmos que devemos fazer isso ou aquilo, mesmo tendo condição financeira. Precisa de haver uma aprovação divina para aquele projeto. É assim que o cristão deve agir. Deve agir. Não podemos agir com a força do nosso próprio braço, não devemos agir com o nosso próprio ego, com a nossa presunção. Precisamos de pedir autorização a Deus e apresentar a Deus todo e qualquer projeto que vamos fazer, principalmente quando se trata de família. Muito bem. Vaidade a mulher ou qualquer procriar para não alterar a beleza do corpo. Então, é vaidade a mulher não querer procriar só para não alterar a beleza do corpo. Assim também como o egoísmo o egoísmo do homem, não gerar filhos para fugir da responsabilidade. Então, se você vai casar ou está pensando, fique sabendo que o homem precisa ter responsabilidade, e aquele que casa já com a intenção de não ter filhos, eu nunca vi isso, mas às vezes pode acontecer, não ter essa intenção. Então, sabemos que isso também não é da vontade de Deus. Muito bem. No entanto, postergar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo do nascimento entre um e outro para melhor acolher mais uma criança. Não são pecados, pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem de sua família. Então aqui, amados, é um conselho, postergar o nascimento de filho, desde que isso também tenha orientação do Senhor, planejando um limite de filhos, para poder tê-los e criá-los com dignidade, tanto também um espaço de tempo entre um e outro, isso é planejar e ter o bem da família. Isso não é pecado, porque as Escrituras dizem que nós precisamos cuidar bem da nossa família. Muito bem. Para tanto, sempre se faz necessário consultar a vontade soberana do Senhor em tudo. Consultar a vontade do Senhor em tudo. Então nós já chegamos à conclusão de o cristão que consulta o Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de filhos é abençoado em todas as esferas de sua família. Temos que rejeitar por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. Muito bem. Temos que rejeitar por completo o aborto, seja ele qual for, o aborto. Porque o aborto não é planejamento família, porque mesmo o número de filhos não é planejar a família. Muito bem, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Agradeço aí pelo tempo aí que possa estar vendo a nossa videoaula, e inscreva no nosso canal, dê um joinha aí, nos ajude a divulgar esse trabalho. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.